essa mensagem eu passo às Assembleias de Deus do Brasil, que os líderes da Assembleia de Deus, lá da CPAD, que é as Casas Publicadoras de Deus do Brasil, a CGDB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, elas possam interpretar benevolente a minha mensagem, conta toda a história de interpretar um clero, discípulo de obreiros que tentam fazer o serviço e a obra do Senhor dentro da sua casa de oração, onde temos aí a nossa separação para o Santo Ministério, e dentro dessa casa de oração, que é a comunidade onde o Senhor nos preparou antes de ser um campo vazio e solto livre para acertar as coisas concernentes às palavras do Senhor, como faziam os profetas, como Elias se juntava ao povo, ou Jesus se juntava ao monte para clamar a sua pregação, como o Sermão do Monte, onde Elias também ele se juntava a explicar as coisas aos envolvidos com quem era profeta na sua época, ou que se passava por perto de profeta, por parte dele que era profeta do Senhor, contra os elites, os profetas de Baal e assim por diante, contra toda a história de Jezabel. Então temos aí um lugar, em vez de uma praça, uma igreja onde o Senhor estabeleceu, levantou para nós, para congregar e aí resolver as coisas santas, e o altar, em vez de fazer de pedra em qualquer lugar, um passo, um campo, assim por diante. Então temos um lugar, um recinto direcionado, um lugar direto àquilo que é referente à palavra e a congregar perante as promessas e a palavra do Senhor. Então, diferente a gama de obreiros como pastor e pastor-presidente, assim por diante, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, que cooperam com a obra de Deus, como faço também, tem a autoridade e a autonomia de dizer perante a palavra do Senhor, diferente ao Baltazar, ao falso obreiro, ao falso pastor, o falso Cristo, o falso mestre que tem no meio de nós, e que tem aquilo de vínculo da palavra do Senhor em dizer que somos contra a feitiçaria e toda obra de violência e do mal que possa nos atingir, e que tentar desgraçar aquilo que chamam de fiéis dentro da nossa igreja e autoridade espiritual no mundo de Deus, que chamamos de Israel espiritual dentro das nossas igrejas, e mediante a oração perante a face do Senhor. Então, gostaria de deixar o meu vínculo esclarecido, que estamos de acordo com os mesmos irmãos em lutar a respeito dos fiéis, aqueles que têm a cobertura espiritual que vem dos céus, e não de homem algum, mas por unções que o Senhor nos deu a encaminhar, nos proteger assim, comum e comumente assim, afinco como for. Tenho já o voto e o veto em dizer que assim nos ajudemos, e acredito nisso dessa forma assim comum que seja, e amém. E também gostaria de explicar que os mesmos que estão podendo ouvir esse vídeo, essa voz de áudio, possam querer então expressar a líderes e autoridades que acham legal assim reciprocamente ouvir essa mensagem, esse devoto lúdico assim, pensamento com as coisas concernentes à palavra de Deus, que os mesmos têm o direito, quando desejarem fazer isso. Caso chegue na autoridade que se diz das Assembleias de Deus, os mesmos podem surtir o respeito e autoridade em se passar expresso público, ou por papel de linha explicado, ou então de vídeo em meios de comunicações, desde que tenham meio mérito de autor da minha parte, de uma autoria assim, por respeito e simplicidade e humildade, como for. Por causa da luta que temos contra todo tipo de Baltazar, feitiçaria e projetos de Baal, ou de posse ídolos que possam tentar incriminar-nos e tentar ser instalados dentro dos nossos altares e meios de local que temos dentro da nossa congregação, que são dispersos à santidade, como um santuário é a casa do Senhor, ou o santuário, a casa do Senhor, com toda a responsabilidade, como era no tempo do tabernáculo, o templo que se ia adorar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus santo de Abraão, Isaac e Jacó, e de todos os representantes do Antigo Testamento, que representavam também a lei, como Moisés e os profetas. Assim também com o nosso vínculo em respeito a Jesus, que nos libertou e nos salvou de tamanha chaga e mal do pecado, eu também tenho o voto e a vontade de dizer que esclarecemos em continuar com a nossa fé grandemente, não só por palavras persuasivas e também por filosofia de homem algum, mas por nosso esclarecimento em fazermos a missão que o Senhor nos designou, de ajudarmos um ao outro, com toda a autoridade, esclarecimento espiritual
de quem é quem dentro da casa e da vida espiritual evangélica e protestante, mediante a obra do Senhor. Então só peço ao meio evangélico das Assembleias de Deus que cuidamos contra todo tipo e forma de intruso e reis e representantes de piso de reino antigo que possam tentar ofender esse Israel espiritual que o Senhor tem nos dado a encaminhar como um efeito de caminho e respeito como fez antigos líderes e representantes evangélicos ao caminho do Senhor Jesus, que vem da raiz de Davi. Foi um líder e um representante segundo o coração do próprio Senhor. Então, sabendo disso, por exemplo, na igreja evangélica em Joinville, temos a compreensão do que o Senhor tem nos pedido em círculos de oração e referência do mesmo. O bombardeio é grande, irmãos, mas toda a luta espiritual vai trazer devidamente a grande experiência. E temos entendido que, de acordo com como vamos caminhando, o inimigo tem tentado nos desgraçar, e todos aqueles fiéis estão tentando buscar e ser certos diante da palavra do Senhor, com toda a malevolência de falsa espiritualidade, feitiçaria e adivinhação e superstição abominável à casa do Senhor. Vimos na história antiga bíblica como os reis antigos que desprezaram a palavra do Senhor, de impérios como Assírio, Fenícios e outros mais, como persas, tentavam destruir a vida espiritual de Israel, e não nos é cabível suportar tal afronta a um delito que vai tentar nos estragar do mundo externo que está em profanação, imundícia do pecado, aquele que nos conservamos diante da palavra do Senhor. Tentamos prestar conhecimento e concentração em fatos, e nos proteger e proteger a grande gama de fiéis que estão não só na nossa denominação e outras mais, em respeitá-las e tentar proteger vidas fiéis que concernem a tentar fazer aquilo que o Senhor tem vontade, e também que entre nós não tenha roubo algum, que o Senhor possa restituir e devolver a cada um aquilo que é devido e que Ele nos prometeu desde o começo. Gostaria de deixar meu abraço a toda a referência presidencial e organizacional das Assembleias de Deus do Brasil, assim também com os vínculos e programas diferentes que temos, por exemplo, como a Assembleia Geral Ordinária, a EIGO, e a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a volta aos líderes e os presidentes assim referidos, como o pastor José Wellington e o filho e o José Wellington pai, e os outros demais membros da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, desde que tenham o mesmo respeito e recíproco voto de crente e fiel, sem nos prejudicarmos assim também o momento no decorrer dos dias. Gostaria de deixar aqui o meu abraço e a garantia de que seremos vitoriosos caso continuamos a caminhar na obra de Cristo contra toda obra mal de feitiçaria, de macumba e toda forma que está tentando desprejar a igreja do Senhor, e que lutamos de forma política também por um Brasil melhor e contra a forma que o Brasil luta, querendo desfigurar a sociedade, uma ética social plausível diante das palavras do Senhor, para que o Senhor não venha fazer juízo, e antes que Ele venha fazer juízo com toda a sociedade de pessoas, Ele consiga uma reciprocidade de pessoas, uma grande quantia em arrependimento, para que não caia no juízo com toda particularidade de ameaça que possam haver junto diante da palavra do Senhor, caso a gente não venha se converter dos nossos delitos, como somos pecadores e cheios de falta de perfeições, que a gente venha sempre se arrepender e tentar se aproximar mais da ética social cristã plausível. É um pedido que a gente possa se concentrar e chegar mais perto de uma exigência de república e sociedade Estado no Brasil concernente a essas palavras. Eu agradeço que a palavra de Deus é o livro e a lei que o Senhor nos estabeleceu, uma garantia religiosa, que a gente possa respeitar os irmãos e crentes de outras denominações, até mesmo de raiz mais antiga, iniciais que se iniciaram antes de nós, toda forma sacerdotal e pastoral, a gente possa nos respeitar diante de uma ética da palavra do Senhor, que o Senhor tem falado em departamentos de orações através da sua palavra na revelação a nós. Então, deixo aqui a lembrança que a igreja de Joinville sofre com a depravação, a profanação do inimigo e a sua afronta, e tentar nos desgraçar com aquilo que ele faz de feitiçaria e simpatia. Nós pedimos a força já de imediato. Também concentramos grande força com toda a igreja de Deus que está no Brasil e no mundo. Então, faço meu voto a toda a liderança, que cada pastor venha fazer a vontade de Deus, e obreiro e fiel, e não a sua, que o Senhor possa nos levar a fazer a sua vontade, que é muito melhor.
que a gente às vezes não consiga, que um ajude o outro e assim por diante. Que a vontade do Senhor para fazer a obra dele, às vezes a gente precisa se encaixar com força e tal autoridade que o Senhor nos dê. Então agradeço desde já e peço que a Assembleia de Deus volte a exigir certa parte do Estado, daquilo que ela ajuda, em o Estado fazer a vontade do Senhor, conforme a historiografia sagrada, a palavra de Deus é a parte bíblica, e também essa exigência ética de que a Bíblia precisa que seja cumprida, que é o voto que o Senhor nos fez, para que a gente não aproxime as coisas catastróficas do Apocalipse, possa estar nos adotando já desde já, no dia de amanhã. Então que a gente possa nos vincular, exigir da sociedade aquilo que a gente também dá, e encaminhar o passo certo, ajudar a pessoa a fazer o passo certo, e a gente possa exigir que a Assembleia de Deus, a organização, possa exigir da República uma ética cristã confiável, sem pecado, sem prostituição, sem feitiçaria e sem crime como o tráfico de droga. Por parte da mesma, estabilizar e ajudar o Estado com toda forma de vertigem de uso de roupa, de conseguir sobreviver e desenvolver, como a comida é a necessidade básica, é ter uma casa, um carro, assim por diante. Então, desde já, deixo graças a esse meu voto e dou um abraço às Assembleias de Deus do Brasil e aqueles que tiverem me ouvido, e liberei a autoria dessa informação, somente pedindo a liberação também junto do mesmo registro, para que na minha simplicidade apareça também aí os votos autorais. Assim agradeço a paz e a bênção com todos, assim eu desejo e digo desde já. Amém.